E neste 7º e último episódio da nossa série de videocast gravada no Future Day, nada melhor do que extrapolar cenários e pensar em possibilidades sobre o futuro da inteligência artificial. Amy Webb, futurista e autora conhecida por suas análises sobre tendências tecnológicas e seu impacto no futuro, escreveu um livro originalmente chamado The Big Nine, How the Tech Titans and Their Thinking Machines Could Warp Humanity, onde discute o papel das 9 principais empresas de tecnologia na formação do futuro da inteligência artificial. Ali, ela discorre cenários interessantes sobre como as inteligências se formam a partir de vieses corporativos e culturais do mundo. Outro livro que sugere esse duelo político de inteligências artificiais é o AI Superpowers. Ali, Kai-Fu Lee explica por que a China será a próxima superpotência de inteligência artificial. Eu sou a Manuela Borges e acho esse tema super empolgante. Convidei para refletir com a gente sobre esses cenários possíveis o Bruno Rezende, CEO da For Intelligence, empresa que fundou em 2016 e que usa modelos preditivos para tomada de decisão, e Daniel Moura, fundador e presidente da Pixforce, que desenvolve soluções utilizando tecnologia de visão computacional, inteligência artificial e machine learning com foco em produtividade através de aquisição e interpretação automática de imagens e vídeos. Bruno, Daniel, muito obrigada pela presença e participação de vocês aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite. Obrigado. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Manu. Prazer bater um papo com vocês aqui. Obrigado, Manu. Bruno, prazer estar com você também. E tô animado. Só, já começando aqui, esse livro AI Superpower é muito bom, tá? Do Kai-Fu Lee, já li, pô, recomendo. E é realmente incrível o que está acontecendo na China. Eu nunca fui na China, mas a gente vê e ouve muita coisa acontecendo, né? Então, vale a pena. Já começar com um reforço de dica é bom, hein? Anota aí para não perder essa. Mas vamos lá? Vamos começar o nosso bate-papo? Bora. Primeira pergunta, então, para começar a aquecer as nossas prospecções de futuro. Considerando que a inteligência artificial vai ser muito, muito inteligente em 15, 20 anos, vocês acreditam que teremos um cenário futuro de uma inteligência artificial ubíqua, com poucos modelos superinteligentes, como um oráculo, né, os chamados God Models, ou 1 bilhão de modelos individuais quem poderemos recorrer assim, para obter respostas para questões específicas? O que vocês acham? Quer começar, Daniel? Começa. Vamos lá. Eu acredito que isso vai acontecer em breve, tá? A gente está caminhando nessa direção. Muitas pessoas já acham que a gente já chegou lá, né? Quando o ChatGPT foi lançado, essa era a grande discussão, né? Se a gente tinha, de fato, chegado numa inteligência artificial geral. A inteligência artificial até aqui, ela sempre foi muito boa para resolver um problema específico, né? Então, as coisas que a Pixforce fazem, normalmente são para resolver problemas específicos da indústria, mas a pergunta é, quando que a inteligência artificial vai conseguir resolver múltiplos problemas, né? Eu acredito que a gente não está lá ainda, mas a gente vai chegar muito em breve, né? Com esses modelos desses Large Language Models, são realmente impressionantes a capacidade e a gente está nesse caminho aí, num período curto, vamos chegar lá. Legal. Eu concordo que o desenvolvimento está indo nesse sentido, né? Da gente ter modelos que conseguem tratar. A gente hoje está falando dos Large Language Models, né? Trabalhando só a parte de linguagem. E a gente deve ter muito em breve, já tem algumas iniciativas de modelos grandes, né? Que eles são treinados com base em de diferentes tipos de metadados e vão poder responder tanto problemas de linguagem, problemas estatísticos, problemas de visão computacional, né? Um mesmo modelo. Então, eu acho que isso vai acontecer, né? Não está longe de acontecer. Mas eu acho que o modelo pequeno, os modelos de small data, eles não vão morrer, tá? Porque tem muito problema de dia a dia das empresas, dia a dia das pessoas, que a gente consegue resolver com modelos menores. Então, eu acho que tem um espaço muito grande também para a gente desenvolver e quase que industrializar, né? Serializar a criação de modelos menores, muito mais baratos de serem treinados para resolver alguns problemas específicos. Então, acho que no futuro a gente vai ter um pouco de tudo, né? A gente deve ter modelos pequenos para trabalhar com problemas de small data, porque nem todos os modelos são de big data, e dentro desses modelos gigantes que a gente estava falando aqui, acho que a gente vai ter modelos privados ali, como, né, no caso ali do ChatGPT com a OpenAI,
e a gente deve ter também modelos criados e treinados de forma distribuída, né? A gente tem todo o conceito de Federated Learning sendo desenvolvido, então eu acho que a gente não deve ir para um cenário onde só poucas empresas vão dominar, né, vão controlar todos esses modelos. Acho que a gente deve ter uma coisa ali um pouco mais democrática, tá? E só dando um exemplo, né, a gente trabalha muito com indústria, né, a Pixforce, e existem muitos dados que são internos da indústria, né? Então, por exemplo, o que é um equipamento com defeito, né? Você tem uma linha de produção de celulares. O que é um celular com defeito? Apenas a indústria vai ter esse dataset, né? Então, a gente esperar que um modelo geral, né, de inteligência artificial vai conseguir resolver tudo, eu acho que não vai ser dessa forma como o Bruno falou. Eu acho que a gente vai ter um modelo que vai ter uma capacidade de inteligência similar à humana, super-humana, né? Vai superar o homem, mas assim como o homem, a gente tem pessoas muito inteligentes que conseguem resolver alguns problemas específicos, eles não conseguem resolver todos, né? Você precisa de treinamentos específicos e muitos desses dados não estão disponíveis na internet, né? Dados internos das empresas. Então, esses modelos específicos vão continuar sendo muito úteis no futuro. Maravilhoso. E para desenvolver a inteligência artificial, a tecnologia acaba sendo exposta a milhares de padrões que podem lidar com diferentes situações com autonomia, né? De tanto ensinar, chegaremos um dia em que a inteligência artificial conseguirá saber e desenvolver mais que um ser humano? Como deve ficar essa relação no futuro? Quando as máquinas estarão mais treinadas e desenvolvidas? O que vocês acham? Eu acho que quando a gente fala de saber mais que um humano, se a gente estiver falando de estoque de conhecimento, eu acho que a gente já chegou lá, né? Hoje em dia você tem ali um chat GPT que você pergunta basicamente qualquer coisa, ele vai te responder ali sobre todos os assuntos numa capacidade que o humano não consegue replicar. Mas isso, o chat GPT, na verdade, ele emula uma inteligência humana, né? Mas não é uma inteligência ali de fato. Acho que a gente ainda tem muito o que avançar para a gente realmente chegar nessa inteligência genérica e a gente ter uma máquina que tem uma capacidade, digamos, de raciocínio comparável à de um humano, tá? Então, o que eu acho que a gente tem hoje é uma coisa... eu ouvi isso, inclusive, em outro podcast que eu achei muito legal o conceito. Assim, a gente vai ter uma conversão, uma convergência para a média muito rápida, né? Então, acho que todas as pessoas, empresas, né, tudo que você precisar ali em termos de acessar conhecimento, base de conhecimento histórica, né, todo mundo vai conseguir acessar de forma muito rápida e a gente vai ter ali não tem mais ninguém ruim, né? Todo mundo agora é mediano. Mas para a gente, de fato... pensar em uma inteligência, um raciocínio mais parecido com o humano, eu acho que a gente ainda está um pouco longe, tá? Tem um dado interessante, isso aí é um dado do primeiro semestre, do ChatGPT 3.5, né? Todos esses dados estão sendo criados porque os modelos estão se desenvolvendo. Então, o dado é que o ChatGPT 3.5 ele tem a capacidade estratégica de uma criança de 10 anos. Isso foi algo que surpreendeu muito aos cientistas, porque eu tenho um filho de 10 anos, eu sei que uma criança ela tem uma capacidade incrível de montar estratégias, montar alianças, imaginando um cenário de guerra, né, você conseguir decidir onde você vai atacar, onde você vai se defender. Então, uma criança de 10 anos ela já tem uma capacidade incrível, estratégica, e o ChatGPT 3.5 chegou nesse nível. Então, o ChatGPT 4 ele já passou há muito tempo isso, né? Então a gente já está provavelmente um nível estratégico de um adulto. Então, por mais que a gente saiba, né, que esses modelos de linguagem eles ainda estão longe de fazer exatamente o que o ser humano faz, mas a capacidade que eles têm são extraordinárias, algo que nem os próprios criadores imaginavam que ela ia ter. Então, é realmente muito difícil saber, precisar, né, questão de tempo, né, quanto tempo vai demorar, mas, de fato, a gente está vivendo uma era em que as coisas estão indo muito mais rápidas do que qualquer um poderia imaginar. E a velocidade também de aprendizado e captação que essas máquinas têm, né? Então, eu acho que isso acaba acelerando muito esse processo até que a gente chegue nesse potencial de capacidade de equiparar a máquina e o ser humano. Mas é isso.
Estamos caminhando para uma convergência tecnológica e a fusão de tecnologia do núcleo como inteligência artificial, blockchain, seus desdobramentos na Web3 e IoT podem trazer cenários interessantes. Quais impactos dessa convergência tecnológica? Olha, eu acho que vou trazer uma das principais aplicações e conceitos, né, que estão sendo desenvolvidos hoje com uma convergência entre inteligência artificial e blockchain, que é o conceito das DAOs, né, que é a Decentralized Autonomous Organization, né, que são organizações e empresas sem uma gestão centralizada, com uma gestão descentralizada, né, elas têm, em geral, um propósito muito específico. As decisões são tomadas por alguma inteligência artificial e toda a segurança e governança é dada ali pela blockchain. Então, isso é uma das coisas que a gente tem já, que a gente já tem, né, várias DAOs aí sendo desenvolvidas, captando, né, inclusive bastante recurso aí para começar os projetos. E acho que isso tem um potencial aí de revolucionar o mundo corporativo, né? Mas essa é uma de muitas possíveis aplicações. Tudo que eu falei ali, por exemplo, também de federated learning, né, da ideia de você ter treinamento descentralizado de modelos de inteligência artificial com governança feita via blockchain. Acho que isso também tem um potencial grande de revolucionar aí diversas áreas, né? Então, acho que a gente ainda está nos primeiros dias, aí nas primeiras, no começo, né, desse processo de convergência, mas a gente já tem iniciativas muito legais sendo feitas aí. E indo mais ao futuro, né? Então o Bruno trouxe aí um cenário bem próximo, né? A gente está bem próximo dessas organizações, inclusive já tem algumas em uso hoje, né? A gente estava falando hoje antes sobre o Ethereum, né? Que é uma cripto, um blockchain que já opera nesse modelo. Mas a gente pensar num futuro, né? O que vai ser o futuro dos governos, né? Será que a gente vai precisar de governantes que tomam todas as decisões? Ou a gente pode ter esses modelos descentralizados aplicados também ao governo, né? Em que você não tem políticos que tomam decisão, mas sim uma inteligência artificial que vai decidir qual é a melhor taxa de imposto, ou como que o dinheiro deve ser distribuído, onde ele deve ser aplicado. Então, são coisas que certamente nós vamos discutir isso no futuro, né? Vai ser muito mais eficiente do que os políticos que a gente tem, sem dúvida, mas existe muita preocupação e risco, né? Até que ponto a gente pode confiar nessa inteligência artificial com capacidade sobre-humana, né? Que está além do que a gente pode, né? Alguns entusiastas e especialistas da área chamam isso de uma capacidade alienígena, né? Quase como um organismo que não é nada parecido com o que a gente tem no nosso mundo natural. Então, são coisas que realmente a gente não sabe. Outra questão que também é bem interessante é a questão de ataques cibernéticos, né? A gente tem riscos e oportunidades, né? Então, a inteligência artificial tem uma capacidade incrível de trazer proteção adicional, camadas de proteção adicional, mas também ela pode ser usada para ataques, né? Então, se você usa a inteligência artificial para fazer ataques cibernéticos, certamente o que a gente tem hoje de proteção vai ser incapaz de ser tão eficiente quanto uma inteligência artificial que foi desenvolvida para entrar em sistemas, para decodificar aquilo que foi criptografado. Então, a gente tem muitos riscos e oportunidades aí pela frente. Essa é uma reflexão muito interessante mesmo da gente fazer daqui para frente, né? De quais são as utilizações e as apostas sociais, né, que a gente pode utilizar nisso também. E aproveitando aqui que a gente está falando de risco, né, vamos falar um pouco de identidade digital, que tem tudo a ver com inteligência artificial. Nesse contexto, muitos são os riscos e os desafios, e não só em termos de segurança, como também comportamental, onde começamos a responder socialmente com o uso de personas adaptadas a cada momento, como esses até que o Daniel acabou de explicitar aqui para a gente. Como as identidades digitais vão mudar a nossa relação e a nossa forma de trabalho, pessoal? De certa forma, a gente já está indo nessa direção, né? Então, a gente sabe que no Brasil a gente já tem, por exemplo, a CNH digital. Países como Estônia têm avançado muito nessa direção das CNHs digitais. Você falou no início, Manu, sobre a China, né? A China ela está muito à frente de outros países porque lá há pouca ou nenhuma preocupação com a privacidade, né? Então a ideia lá é que o governo é dono do dado, o governo é dono de tudo que é social, né? De tudo que é público.
Então, o governo ele pode fazer uso das imagens, das faces das pessoas, por um bem comum, um bem social, um bem de proteção, de segurança. Então, esse é o argumento, né? A gente sabe que na prática isso pode ser levado para o mal, né? E provavelmente vai nessa direção. Mas o mundo já está nessa direção da identidade digital. No Brasil já se discute há muito tempo isso, né? Já se tentou unificar o RG. A gente tem uma spin-off da PixForce, que é a CertPix, que trabalha com documentos de identidade, com validação de documentos de identidade. E a gente sabe que há pelo menos 10 anos já se fala em ter um documento unificado e a gente não conseguiu ainda, mas isso é um caminho sem volta, a gente vai chegar lá. A gente tem benefícios, né, de garantir que a sociedade seja democratizado, né, essa questão da identidade, né? Todo mundo tem uma identidade, todo mundo tenha... A gente na pandemia teve, né, a questão das bolsas, né? Então, assim, você precisa cadastrar as pessoas para conseguir ter um apoio social. Mas, por outro lado, existe um grande risco, né? Um grande risco se isso for usado para o mal, né? Governos que não são confiáveis, eles podem usar isso para perseguir pessoas, por exemplo, pessoas que pensam diferente ou têm opiniões que não são o que a maioria pensa, elas podem ser perseguidas e isso é a grande preocupação que a gente tem nos dias de hoje. Só dando uma contribuição adicional, concordo com tudo que você falou. Eu acho que assim, o uso, se a gente está falando de identidade digital, no sentido de registro, né? Registro de identidade, CNH, RG, assim por diante, acho uma coisa fenomenal, assim, né? Agora, se a gente vai falando de identidade, um pouco no contexto que a gente está aqui, né? Como um avatar em um ambiente virtual, eu acho que isso é uma coisa que ainda vai gerar muita turbulência. Acho que a gente como humanidade vai aprender a lidar com isso dentro de alguns anos, algumas décadas, mas me preocupa bastante, inclusive questões comportamentais, saúde mental. Eu acho que antes da gente realmente chegar num equilíbrio, a gente vai ter excessos e vai ter que aprender a lidar com eles também. Só complementando, a gente já está vivendo isso, né, com as redes sociais. Então, o ser humano ele não está preparado para as redes sociais, a gente já sabe disso. Adultos não estão muito menos as crianças, né? Então, esse é um grande problema, né? Horas de uso de redes sociais, polarização de opiniões. Então, as pessoas só recebem aquele conteúdo que potencializam opiniões extremas. Então, isso a gente sabe que está acontecendo no mundo afora. Então, a gente sabe o que vai acontecer. A gente está falando de avatar, né? O metaverso no futuro. A gente já está vivendo isso, de certa forma, com as redes sociais e a gente sabe que a experiência não foi a melhor possível, né? Sim. Eu ia falar assim, bottom line, né? A gente pensar em ambientes virtuais como uma extensão do mundo real, para fins específicos, acho super legal, mas não como uma substituição, né, do mundo real, assim. E acho que a gente vai, de novo, cometer alguns excessos, mas a capacidade de adaptação do ser humano é muito incrível, né? Então a gente comete alguns excessos e em algum momento chega em um equilíbrio, né? Inclusive com o nosso poder de criação, né? Eu acho que a gente ainda fica muito com o imaginário de inteligência artificial naquele campo mais sci-fi, né? E que fica muito fora da nossa realidade. E de repente é isso, né? Ele está aqui entre nós e a gente precisa aprender a lidar com ele, como que a gente consegue socializar melhor, né? E como que a gente se adapta a esse mundo novo. Manu, eu falei das redes sociais, a inteligência artificial está no nosso dia a dia, né? Porque Exatamente. esse sistema de recomendação dos posts que você vai receber, dos vídeos, isso tudo é utilizando inteligência artificial. Então já está no nosso dia a dia e a gente nem percebe, né? Exato. Mas aí eu queria deixar o nosso tema um pouco mais complexo aqui agora, né? Então, se inteligência artificial já está aí, a gente já está usando, mas ao mesmo tempo tem esse quê aí de ficção científica, né? Quando a gente entra então em computação quântica aí que a cabeça dá uma explodida mesmo, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Porque tem muitas pessoas que já falam que a computação quântica vai ser aí a próxima fronteira da fase de inteligência artificial. Então, para vocês, vamos ter condições de treinar modelos com mais parâmetros e trazer respostas cada vez mais próximas de uma inteligência artificial humana? E quais as mudanças significativas que o Quantum Computing traz? Acho que sem dúvida, né, respondendo, a gente vai ser capaz de treinar modelos muito maiores, muito mais complexos. E me surpreende como um assunto como esse,
que já está aí batendo na porta ainda é tão pouco discutido, né? Então, de todas as convergências que a gente falou, convergência de AI, blockchain, a convergência ali com computação quântica é o que realmente vai criar os resultados mais impressionantes, né? A computação quântica é uma quebra de paradigma em termos de poder computacional muito, muito grande. Tá? Então, a gente, com o advento dos computadores quânticos, a gente indo de fato para uma coisa mais comercial, a gente vai ter condição de treinar modelos realmente muito maiores, e aí a gente deve ter uma percepção, né, aquela discussão que a gente estava no começo, de quando que os modelos, principalmente esse de linguagem, né, vão começar realmente a responder e a mimetizar, né, de forma mais fidedigna um raciocínio humano. E aí eu não tenho dúvida que isso vai acontecer com computação quântica, tá? E tem uma outra coisa que é muito crítica. Com esse salto de poder computacional que a gente vai ter com computação quântica, a gente vai ter um problema muito grande, né? É uma questão de cachorro correndo atrás do rabo, né? De segurança, né? Toda a criptografia do mundo hoje, que foi criada em algoritmos com padrão, né, em cima de padrões de computação tradicional, eles não vão aguentar ou não vão suportar um ataque, por exemplo, feito por um computador quântico, né? Então, a primeira aplicação comercial de computação quântica deve ser justamente em criptografia, né? Você gerar uma criptografia quântica que ela seja resistente aos próprios computadores quânticos, tá? Então, e isso é crítico, inclusive, para blockchain e para criptomoedas, né? Para Bitcoin e as demais. Tem até um estudo interessante que eu li há um tempo atrás, falando um pouco do qual seria o poder computacional, né, em qubits, né, que é o análogo ao bit da computação quântica, para quebrar o protocolo da Bitcoin, né? Eles falam de alguma coisa como 1,9 bilhões de qubits, e a gente está falando hoje que os computadores quânticos mais avançados devem estar chegando aí a 1000 qubits. Então a gente está longe, mas é algo que a gente deve alcançar em 10, 15 anos. Isso tem potencial de gerar aí uma boa turbulência, né, até a gente virar para toda essa nova padronização, para todo esse novo padrão, né, de criptografia quântica. E a gente sabe que tudo isso que o Bruno falou vai acontecer porque é exatamente o que a gente está experimentando hoje, né? Por que a gente tem essa revolução de inteligência artificial hoje? Porque nós temos dados amplamente disponíveis e nós temos máquinas com ultra capacidade, né? A NVIDIA é hoje uma das 5 empresas mais valiosas do mundo, está valendo mais de $1 trilhão porque ela está na fronteira das GPUs, né, que são muito utilizadas para inteligência artificial. Então, quando os computadores quânticos ficarem disponíveis comercialmente, a gente vai ter uma nova revolução, como a gente está tendo agora, né? E só acrescentando uma coisa, né, que é bem importante, a gente no início falou aqui da China, né, do Kai-Fu Lee, e esse é um grande diferencial que a China vai ter, porque a gente vai ter computador, mas uma limitação são os dados, né? E países como a China, eles têm quantidade ilimitada de dados porque não existe essa preocupação com a privacidade. Então a gente vai ter realmente uma mudança, né? Uma mudança de eixo, né? Tecnológico mundial, daqueles países que não se preocupam com a privacidade versus aqueles que se preocupam e, portanto, têm muito menos dados disponíveis para treinar esses supermodelos, né? Perfeito. Nossa, gente, muito obrigada. Bruno, Daniel, foi um prazer bater esse papo com vocês. Agradeço demais vocês terem topado participar aqui da nossa série, nossa primeira série a respeito de inteligência artificial. Foi um prazer estar aqui e dividir esse momento com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Manu. Obrigado, Daniel. Obrigado, Manu. Bruno, prazer. Quero agradecer a todo o pessoal do Cubo. Realmente uma experiência incrível estar aqui, ainda mais nesse metaverso, né? Primeira experiência num podcast no metaverso, então vocês estão de parabéns aí pela criatividade e pelo evento incrível aqui. Que bom, muito obrigada. E eu espero que você também tenha gostado da nossa série primeira sobre inteligência artificial. O futuro está logo aí. E inteligência artificial, de fato, é o que está tangibilizando muito, desbravando todo o cenário que a gente tem pela frente, de como que ela pode impactar a nossa vida no dia a dia. Espero que você tenha curtido e tenha gostado de tudo que a gente proporcionou aqui nesses últimos episódios. Até a próxima! O
Futuro Está Aí é um podcast do Cubo Itaú. Eu sou Manuela Borges e apresento, produzo esse podcast e também assino o roteiro ao lado da Catarina Papa, da Agência 11, e apoio da Liege Monteiro, do Itaú BBA. Esse projeto foi criado a partir de entrevistas com os especialistas convidados para cada episódio e pesquisas realizadas pela Alessandra Gardesani, que também cuidou da diagramação e montagem. A seleção do nosso elenco só foi possível com o apoio de Paulo Costa e Andrei Golfeto. Técnica, gravação, sonorização e edição são da Monk.